Estamos de volta. No próximo bloco, vamos conversar com o psicólogo Dr. Isaac Oliveira. O assunto de hoje é muito importante, hein, gente? Agora, seu carro merece um tratamento especial. O Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e, para você esperar, uma sala climatizada com minibar. Mas não é só isso não. Lava Jato do Zé também oferece os serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé. Direção Senhor Marcelino, o popular Zé. Agora, a partir das 17 horas, aquele churrasco muito bem preparado com carnes nobres. Experimente. Rua 25, com a Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, Parque 10. Telefone 99449-4786. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados às 12h30. E muito bom tudo para você da nossa TV Web, www.istoemanaus.com.br, onde nós estamos 24 horas no ar. E também siga-nos nas nossas redes sociais. Hoje, com a honra e o prazer de estar mais uma vez com o Dr. Isaac Oliveira, psicólogo, e tem a sua linha direta, que é o 991-9911-6364. E aqui eu vou fazer aqui uma higienização, que isso aí é obrigado na mão do nosso convidado, e também aqui no IBAT você não consegue ser atendido sem primeiro fazer a higienização. Isso é perfeito, é salutar, gente. É necessário. Nós temos que sair dessa pandemia, nós temos que sair desse marasmo e temos que fazer as coisas certas para que nós possamos sair de casa. E vocês sabem, né? IBAT Teppanyaki fica na estrada do V8, Epigênio Salles, bem quase em frente da Oi, número 284. E telefone 981 60 3740. E olha, pensando na sua opção gastronômica, o IBAT fez uma diversidade. Hoje você tem aqui uma chapa com frutos do mar, além da comida japonesa, você tem isso também. Você tem bacalhau em postas, você tem o bacalhau no azeite, regrado a bastante azeite, você tem bacalhau na nata, bacalhau em lascas na nata, e o IBAT está aberto de sexta, sábado e domingo para o almoço, e de segunda a sábado, jantar. Almoço, jantar. Então, aqui você tem uma particularidade. Chefe Marcos, pensando na sua exigência gastronômica, trouxe o melhor da carne, os cortes nobres, como ancho 481, tomahawk, picanha Angus, a fraldinha 481, e além de uma variada cartas de vinhos para harmonizar com o seu jantar ou com o seu almoço. Bom, doutor Isaac, nós temos dois assuntos que acho que é muito bom e de vital importância para a gente. Primeiro, a gente queria abrir lhe agradecendo por estar mais uma vez conosco e ter atendido o nosso pedido. Queria saber como é que está a situação da pandemia, como é que o povo está lidando ainda com isso? Primeiro é um prazer novamente estar aqui, nesse lugar bonito com vocês, e dizer que nós estamos passando agora por uma transição, né? Saindo daquele suposto novo normal, né? E passando a voltar à vida cotidiana. Hoje nós sabemos que alguns países já até aderiram à retirada da máscara, e nós aqui no Brasil estamos ainda no processo onde em alguns estados ainda está passando pelo pico da pandemia, né? Onde algumas UTIs estão em torno de 80% a 90% da sua ocupação. E aqui em Manaus, no Amazonas, nós estamos passando por uma transição bem interessante, que é a vacinação em massa. Mas isso não significa ainda um fator emocional em equilíbrio.
né? As pessoas ainda estão muito assustadas, os consultórios terapêuticos ainda estão cheios devido a todo esse fator emocional de desequilíbrio, medo da morte, medo eminente do isolamento, né? Aquelas emoções que o ser humano não sabia lidar, não sabia que tinha e existia, que teve que saber lidar devido à questão do isolamento, ainda hoje permeia esse desequilíbrio emocional. E ao saber e ao voltar à rotina, você ainda entra num choque emocional, porque você começa a se reinventar. E essa reinvenção causa, sim, ainda um desequilíbrio emocional. Por exemplo, a cisão de uma fantasia para uma realidade que já existia. Só que a fantasia dessa realidade ainda é o medo de se contaminar, devido ao medo da própria morte. Doutor, psicologicamente, como é que se explica essa atitude? Por exemplo, o cara, uma família normal, uma mulher e um filho, ou dois, sei lá, tem a sua rotina normal. O cabra sai para trabalhar, volta, almoça e volta a trabalhar de novo, e chega à noite, vai assistir televisão, E de repente, ele não faz mais aquilo. Então, ele já começa a ter conflito com a mulher, ele começa a ter conflito com o filho já começa a ter problema também, porque quer sair, quer ir para balada, quer ir não sei para onde e não pode. E como é que se explica isso? Dentro da mente das pessoas, o que trabalha, o que se faz para que você possa amenizar esse conflito? Nós temos dois olhares aí. Do primário, né, que é essa questão que você está perguntando, o que passa pela mente desse ser humano, desses seres humanos que estão em confinamento. Primeiro, a questão do primitivo. Ele não saber lidar com isso é porque ele não aprendeu isso, né? Hoje, um dos maiores pontos levantados dentro do processo terapêutico é saber lidar com a frustração por meio do isolamento. Então, se lá atrás ele não aprendeu a se frustrar, ele naturalmente não iria aprender a lidar com a solidão. E isso já é um caos dentro do fator emocional. Quando tem outra pessoa, que é o contexto dessa relação familiar que você traz, que necessita desse apoio emocional de ambos, e os dois estão em desequilíbrio, os dois estão no caos emocional, eles não conseguem lidar um com o outro. É aí que gera o conflito familiar, aonde a opinião, naturalmente o sujeito já é controlador, por natureza. E quando ele se vê numa situação de ser controlado pelo meio, e muito mais por uma questão de necessidade de vida, de pulsão de vida, ele começa a temer ainda mais. Aí ele vai projetar quem está mais próximo dele. Projetar todas essas dificuldades que ele não consegue lidar no outro. E esse outro quem é? Ou é a esposa, ou é o próprio marido, ou é o filho. E aí ele começa a ver os defeitos ainda mais do outro, que pode até ser mesmo dele. E aí o conflito está instalado. Ele já vê que o filho dele supostamente foi mal educado pela mãe, mas a mãe diz para ele que ele não foi um pai suficientemente bom por não ter exercido o papel dele, e isso emerge como uma temática familiar, e a partir dessa imersão, o conflito se torna irracional, não mais racional. E aí nós vemos hoje as agressões, as violências domésticas, né? Nós vemos morte, agora recentemente, um ex-marido matou a mulher aqui em Manaus, está aparecendo nos vídeos até, esse homicídio. Então vocês veem que o feminicídio também está aumentando, porque dentro do escopo dos gêneros, né, o que tem mais força é o homem. Só que as mulheres também, para se proteger, estão fazendo falsas denúncias, que significa o quê? Quando elas se sentem acuadas, elas vão lá por meio da proteção da lei, acusam o marido de agressão psicológica, ou até mesmo de uma agressão física, mas que infelizmente não é provado, porque tem que ser provado. E aí gera uma ocorrência. E essa ocorrência gera um processo. E isso gera ainda mais conflito, porque não afeta só essa família sistêmica primária, mas afeta a família secundária, os agregados, mãe, pai dessas pessoas. E com isso gera um grande conflito, que isso vai se refletir na sociedade. Aí a gente se pergunta hoje, por que a sociedade ainda está do jeito que está? Porque a gente não consegue principalmente dominar os nossos próprios ímpetos, nossos próprios desejos, nossas próprias pulsões, né? As nossas próprias atitudes. As atitudes, elas começam a ser delineadas a partir do momento que o pai e a mãe começam a educar essa criança. Só que nesse processo de educação, o pai e a mãe negam a existência da frustração.
porque eles querem ser os pais amorosos, querem dar tudo para essa criança. E a partir do momento que essa criança tem tudo, ela tem uma grande falta, existe uma grande lacuna, que é essa questão do aprendizado da frustração. Por isso que nós vemos hoje os jovens não sabendo lidar com a frustração. Isso advém de um contexto familiar. Os pais não se percebem, muitas das vezes, tendo faltas e querendo suprir essas faltas. Como diz uma amiga minha, tem muito mais crianças órfãs dentro de casa, porque elas ainda têm uma fantasia de que os pais vão acolher elas, do que aquelas crianças que estão na rua, que sabem e vivem uma realidade que não tem os pais. Não tem os pais, exato. Tá vendo só? Isto é Manaus e esse é o Dr. Isaac Oliveira, psicólogo, que tem a sua linha direta, que é o 99911 6364. Vamos para o intervalo comercial e voltamos já.